Eu comecei a frequentar as entidades ali na 24 de março, né? Quando era o presidente, o senhor Rochinha. Nós tínhamos as negociações trabalhistas, eu fazia questão de participar dessas reuniões, porque era um dos maiores custos do setor. Então, desde 1900 e qualquer coisa, né? Eu frequento a entidade, onde comecei depois a participar muito mais com vários setores, além do departamento jurídico. Tinha o problema da área comercial, que era muito forte, muito concorrida no começo. Então a gente começou a participar mais das entidades. Dentro disso nós fomos criando amizade, contando os nossos problemas e começamos assim participar mais ativamente no setor de transportes. Bom, primeiramente foi através do problema trabalhista, das convenções trabalhistas. Depois, nós começamos a sentir uma dificuldade muito grande do setor para resolver diversos problemas, principalmente na área comercial, na área tributária. Tinha uma série de problemas que a gente tentava resolver por si, a gente via que não conseguiria fazer nada sozinho. Então, através das entidades, através dos presidentes, dos diretores, a gente começava a dar algumas opiniões, algumas sugestões do que o setor estava passando, e com isso nós fomos agregando uma série de empresas de diversas modalidades, cada um contando o seu problema e tentando disso fazer nossas reuniões com comissões específicas para tentar minimizar os nossos problemas. Bom, essa foi uma história engraçada. Eu participando das entidades, comecei como diretor na gestão do Adalberto Panzan. Eu era segundo tesoureiro e participava assim quase constantemente, porque toda terça-feira nós tínhamos a reunião da diretoria, o tesoureiro tinha que estar presente. Aí começamos a participar na tesouraria, sempre com grandes problemas financeiros no setor, né? Procuramos ajudar assim a formação de equipes específicas. Dada a minha participação, a minha intolerância com uma série de coisas que acontecia, eu fui, sem saber, aparecendo no setor através de várias reuniões, vários assuntos pendentes. Um belo dia, o Adalberto Panzan me convidou para um almoço lá em Americana, que ele queria conhecer, para me conhecer a empresa dele. E ficamos a manhã toda conversando e ele me fez a proposta de eu ser o vice-presidente da sua atual diretoria, porque ele iria participar da presidência da NTC. Eu prontamente falei que não era a minha aspiração, a minha empresa não estava preparada para isso, a empresa dependia muito da gente. Mas ele foi me convencendo, falou, olha, você entra como vice-presidente, você fica aí uns 6 meses trabalhando comigo, você vai aprendendo como é que é, e daí você assume e eu vou para a NTC. Aí falei com meus irmãos, uma entidade, falando da dificuldade do setor, da dificuldade que era dirigir uma entidade, que a gente tinha uma visão muito grande que eu teria que me separar da empresa porque tinha que ter uma dedicação quase total. Meus irmãos falaram, vai em frente, então eu aceitei a vice-presidência. Para minha surpresa, na primeira reunião da diretoria, o Adalberto pede afastamento e para mim assumi imediatamente. Poxa, belo presente do meu primo, né? Bom, já que estávamos ali, assumimos a presidência e dali começou uma série de processos que a gente tinha que fazer. Primeiramente, a entidade, ela tinha uma base assim muito grande, ABC, uma série de coisas, e tinha muitos funcionários. Nós tivemos que fazer uma reestruturação do nosso sindicato, que ele tinha muita gente, mais de 120 funcionários, e nós reduzimos para 90 funcionários. Com essa redução, nós conseguimos ainda melhorar mais a entidade, procurando fazer realmente ela ser profissional. E dentro disso,
a gente começou a sentir quais seriam as bandeiras, as prioridades do setor. Dentro disso, nós procuramos criar diretoria de especialidades, porque você sendo presidente de uma entidade, você tem que entender um pouco de tudo do transporte. Minha empresa era em transporte de encomenda, eu não conhecia carga perigosa, medicamentos, transporte de lotação. E para você melhorar, nós fomos criando, cada diretor assumir uma especialidade específica da sua função. Com isso, nós fomos tentando montar as nossas assessorias de acordo com as nossas necessidades. Esse problema que a gente sentia na nossa empresa, o roubo de carga era um dos piores problemas que apareceu no setor. E antes disso, quando eu fazia parte da diretoria do Adalberto, eu fui convidado pelo Domingos da NTC para ser o coordenador geral do roubo de carga. O Adalberto e o Domingos se entenderam e eu fui participar da coordenação do roubo de carga no Brasil, onde visitamos várias secretarias de transporte na Bahia, no Rio de Janeiro, Brasília, Maceió, onde o setor estava mais desigualdade, nós procurávamos a Secretaria de Segurança Pública do Estado para tentar formar uma delegacia específica no roubo de carga. Mas quando nós chegávamos nesse lugar, em vez de pedir ajuda, eles que precisavam de ajuda, porque eles não tinham assim numerário suficiente para atender o pedido do setor. Então, nessas reuniões, a gente voltava, conversava com os nossos empresários e nós cotizávamos para tentar ajudar a formar essa Secretaria do Roubo de Carga. Nós cedíamos aluguéis dessas delegacias, munição, coletes, computadores, porque eles não tinham estrutura nenhuma. E criando essa estrutura, nós começamos a sentir que os dados deles não combatiam com os nossos dados. Porque eles tinham uma forma de apurar os assaltos de formas diferentes. Por exemplo, tinha um assalto numa empresa de transporte, não considerava roubo de carga, considerava um outro tipo de comunicação. Então, sentindo essa dificuldade, quando eu vim para o sindicato, nós procuramos criar a nossa comissão específica do roubo de carga, onde a gente sentiu a necessidade de ter um representante para falar com as autoridades da segurança de transporte. Então, por indicação, nós contratamos um coronel do Exército que começou a nos assessorar, nos manter contato com as autoridades. Tivemos muita reunião com a Secretaria de Segurança Pública, tivemos assim reunião, começamos a chamar o embarcador, porque ele também não sentia o problema do roubo de carga, ele queria que fôssemos retirar as mercadorias e nós tínhamos uma restrição quanto ao valor de mercadoria a ser transportado, porque as companhias começaram também a sentir um aumento muito grande no roubo de carga. Então, nossos embarcadores, eles não queriam saber, chegava no fim do mês, ele queria colocar vários milhões de mercadorias dentro dos nossos caminhões e as nossas seguradoras não permitiam. Com isso, nós precisamos começar a sair de dentro das nossas entidades e participar através de reuniões com o secretário de segurança e com diretores de sindicatos, por exemplo, na carga de confecções, a carga de medicamentos, da carga de computadores. Então, esse pessoal começou a sentir que não podia ser 10 horas da noite e você retirar uma mercadoria desses valores. Você tinha que ter um horário e um valor determinado. Com isso, nós fomos colocando as nossas ideias e surgiu aí a ideia de a gente fazer um fórum de transporte para trazer o empresário de transporte, porque o nosso setor, o que a gente sente é a falta do nosso associado dentro das entidades. Então, a entidade só tinha assim público quando tinha assim, realmente um evento festivo ou uma negociação trabalhista. Do resto, eles ficavam distantes. E através dos fóruns, nós fomos colocando para os nossos empresários
a necessidade do setor se organizar, o setor acompanhar mais esse problema do roubo de carga. E com isso, nós também fomos pedir às seguradoras que nos auxiliassem com uma série assim de assessorias. Então, através no nosso tempo, nós tínhamos duas reguladoras, a Pancar e a PSU, que nos ajudaram muito na formação dessas equipes e também fornecendo sem subsídios, porque as seguradoras, nós tínhamos a informação dos nossos associados, o montante do roubo de carga, mas o nosso associado não era o montante do setor de transportes. Então, as seguradoras, elas tinham estatísticas muito superiores aos números que nós tínhamos. E quando nós íamos discutir com a Secretaria de Seguranças, a gente tinha números diferentes. E nós falávamos, esse número não é verdadeiro. Aí as entidades falavam que nós estávamos querendo aumentar o volume do roubo de carga para pressionar a seguradora. Não, nós não estamos pressionando nada, esses são números exatos. Porque se nós, quanto mais roubo de carga tiver, o nosso custo de frete, o custo do transporte seguro será muito maior. Aí que nós procuramos equiparar também a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, fornecendo computadores, e nossas entidades trocavam as ideias e estatísticas para comparar se estava diminuindo ou estava aumentando o roubo de carga. Antes das viagens de técnicos asiáticos, na nossa gestão, surgiu uma série de interferências no nosso setor. Por exemplo, foi criado a restrição para os caminhões dentro da cidade. Começou a criação dos pedágios nas rodovias. O problema das balanças também, que começaram a ver o excesso de peso. Tinha também o problema da fumaça dos caminhões. Aí tinha o sistema Hilgman, que assim aleatoriamente mostrava que os caminhões estavam gerando uma série de fumaças. Então, essas viagens serviu para a gente ver como é que o pessoal lá fora, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha, tratavam do problema. Então, essas viagens serviu para a gente começar a ter uma noção bem como tratar o problema dessas restrições no nosso setor. Aí começou a apertar mais o nosso setor, que você tinha, além do rodízio, você tinha dificuldade para fazer entrega em determinados lugares. Aí, conversando com a nossa, principalmente na zona central, nas zonas assim, de grandes processos cereais, você tinha grandes volumes de mercadorias e não poderia fazer entrega, porque aí tinha que fazer entrega à noite. Aí o nosso usuário não aceitava abrir à noite, porque tinha o risco também do roubo durante a noite. Bom, falamos, vamos fazer uma viagem para o Japão e China, lá com a população deles, que eles têm, como é que eles convivem com esse problema. Vamos trazer para nós aí um conhecimento, uma saída, porque para nós era tudo muito difícil. Aí marcamos uma viagem, fomos para a China e para o Japão. E nesse interim, nós tínhamos um dos nossos fornecedores, era a Chevrolet. E ela estava representando no Brasil uma marca chinesa de caminhões. Através da Chevrolet, nós organizamos essa viagem, começando pela China e depois para o Japão. Na China, o setor ainda era meio, assim, quase igual ao nosso problema. Você não via grandes tecnologias. Eles tentavam burlar a entrega. Como é que eles faziam para entregar no centro? Então a sugestão deles, pegavam um ônibus, punha a mercadoria dentro do ônibus para fazer, não era a solução. Já no Japão já era mais organizado, o pessoal era mais consciente, respeitava o transportador, ele tinha preferência diferente daqui, porque aqui se ia fazer uma entrega no rodízio, tinha o carro do dono da loja,
na frente do seu estabelecimento e o caminhão não tinha condições de fazer a entrega. Lá não, eles respeitavam mais o transporte e foi de grande valia para nós as nossas visitas no Japão, onde vimos terminais de cargas assim, que não existia aqui no nosso país. Então a gente viu como é que eles operavam assim, o sistema e foi uma grande valia. Inclusive, numa próxima reunião na nossa federação, nós sugerimos ao presidente Benatti que trouxesse empresários do Japão para mostrar como é que eles diferenciavam de nós, tomando posições assim mais drásticas, atendendo realmente à legislação e não à vontade dos clientes. Foi uma viagem muito interessante que nos trouxe bastante conhecimento. O Rodoanel, nós tivemos um evento da Federação de São Paulo, que lá fazia assim, os eventos, e foi feito um evento em Santos, onde eles agasteavam os empresários, os transportadores, com os títulos de mérito, transporte, segurança, com assessores. E nós, nessa reunião, nós fomos para Santos e foi também homenageado o governador Mário Covas. E na oportunidade, eu, o Flávio Benatti e o Marcelo, que era o presidente da Sindição, Marcelo Rocha, e o Mário Covasseno de Santos, eles tinham uma afinidade e deu uma abertura para a gente conversar. E nós falamos para ele a necessidade de criação do Rodoanel, porque São Paulo só tinha restrição e nós não tínhamos saída. Aí ele fez um desafio para nós. Vocês são mais interessantes, vocês devem pegar essa bandeira e seguir em frente, ver se arruma financiadores para fazer, iniciarmos a obra do Rodoanel. Fizemos vários contatos e conseguimos algumas entidades empresariais que tinham interesse na construção. Marcamos uma reunião com o Dr. Mário Covas, estivemos lá com ele e colocando que nós tínhamos algo a oferecer de alguns empresários que gostariam de fazer o Rodoanel. Ele sentiu a necessidade do setor, a sinceridade, que não estavam pedindo privilégio nenhum, nós estávamos querendo condições de trabalho. Falou, não, pode deixar que o Estado vai iniciar o Rodoanel. Na hora de agradecimento, ele tinha um desenho do time do Santos Futebol Clube. Aí eu brinquei com ele, olha, doutor, o Rodoanel vai sair antes do que o Santos ficar campeão. Mas ele era muito acessível e ele pegou essa bandeira, iniciou-se na minha gestão e na gestão seguinte que teve a inauguração. Então, com a reestruturação da equipe, parece que o pessoal engajou mais na entidade, procurando sempre melhorias. E partiu dos funcionários a sugestão de nós participarmos da ISO 9000. E foi um trabalho, nós apoiamos de pronto, mas foi um trabalho muito grande dos nossos funcionários, nossos diretores, que foi o primeiro sindicato que conseguiu assim a ISO 9000. E também, aproveitando essa conquista, nós conseguimos também, através de vários informativos da nossa entidade, começamos com o Transfax, porque como a gente sentia a falta dos empresários, então através do Transfax e das informações, ele começava a mandar todo dia cedo na nossa empresa, a gente queria ver o Transfax para ver as notícias do setor. Isso foi também de grande valia e gerou assim um espírito assim de criatividade no setor. E foram surgindo depois os boletins do CESP, uma série de informações que conseguimos ver o interesse do empresário participar das entidades. Então não era só numa negociação trabalhista, quando tinha uma reunião para discutir fretes, começou a ter a participação. E dentro dessa participação, a gente contou com vários diretores que ajudaram muito.
eu, fazendo parte da presidência, eu não tinha mais o tempo necessário para administrar o setor de roubo de cargas. Aí um dos nossos diretores, Roberto Miro, assumiu. Até hoje ele me agradece pelo belo presente que eu dei para ele, porque uma pessoa nessa área é muito visada. Ele começa a falar muito, a empresa dele é visada, é assaltada. Então, nós procuramos, através da nossa assessoria, não expor os diretores, mas colocar os problemas para ser ouvidos. Numa das reuniões que nós tivemos com o governador Geraldo Alckmin, e nós não estávamos mais aguentando ver o crescimento do roubo de carga, e do lado da policial falavam que estava tudo bem. Até eu não sei se eu fui meio indelicado ou não, mas eu falei: senhor governador, sinto muito, o senhor não conhece os dados do setor. Os roubos de carga são muito mais do que estava sendo apresentado para a sua assessoria. Daí criou-se assim um clima meio assim de antagonismo das polícias, mas nós não fraquejamos, fomos em frente. Toda vez nós questionávamos as estatísticas, e com isso também foi melhorando. As entidades foram se equipando também melhor, não só a CETCESP, mas outras entidades do setor também começaram a participar para minimizar o roubo de carga. Quanto à comunicação, são várias etapas que foram cumpridas, né, foram passadas, e foram surgindo sempre com os nossos funcionários dando ideias, os nossos diretores procurando informações para transmitir aos nossos associados. Nós tivemos uma reformulação. Primeiro, a gente quase não tinha equipamentos na entidade. A entidade ela tinha dificuldade financeira, como deve ter até hoje. Mas a gente foi seguindo os nossos planos, fomos se equipando com equipamentos, com a modernização do setor. E aí também veio as sugestões do que nós precisávamos fazer, o que nós podíamos melhorar na comunicação. Mais uma vez, participação dos nossos funcionários com a adesão dos nossos diretores. Eu, fazendo parte da Comissão de Negociação Trabalhista, antes de ser presidente, a gente sentia uma dificuldade muito grande nas negociações, porque o sindicato dos empregados, eles comandavam o setor de passageiros, o setor de cargas. Não tinha nada a ver uma coisa com outra, são funções completamente diferentes, jornadas diferentes. E a gente sentia que eles sempre queriam o parâmetro de um salário de um motorista do passageiro. E não era, na verdade, a realidade, o motorista do passageiro, eles conseguiam formar a jornada de trabalho. Nós não tínhamos, que era o serviço externo, você não tinha como comandar isso. Então tinha uma pressão muito grande, umas paralisações nas empresas, e nós achamos que nós devíamos separar dos passageiros e sim ter um sindicato que fosse específico no roubo de carga, no nosso setor. Aí nós demos força para outros funcionários específicos da área de transportes que vieram com uma proposta da formação do sindicato dos empregados de transportes de carga. E nós apoiamos totalmente, e isso foi criado e foi feita essa separação, que aí você tinha condições de ter parâmetros, porque o motorista, o piso do motorista do ônibus não tem nada a ver com o piso do motorista de coisa. Então, tivemos uma integração muito boa com esse sindicato, começou a criar as categorias, motorista, cobrador, motorista, ajudante, começou a ter pisos, motorista de carreta, motorista normal, motorista de carros pequenos, conferentes. Então, foi criando uma estrutura trabalhista que conduz com a nossa necessidade. E se demos muito bem, até um certo tempo, depois começaram eles querer, mas lógico, eles estavam defendendo seus funcionários, e eu lembro que na minha gestão, nos 9 anos, nós nunca fechamos um convênio, uma convenção.
sempre fomos para a justiça, porque eles pediam coisas que nós não podíamos cumprir. E eu sempre, dentro da nossas assembleias, tinha um limite de negociação. Então a gente foi sempre firme nas negociações e passamos esses 9 anos assim, a época difícil do setor, principalmente com horas extras. Veio também a legislação do motorista, que não podia ultrapassar a jornada de trabalho. Aí eles criaram uma série de coisas, de imposições para o nosso setor, que você não tinha como cumprir. Você ia viajar para um outro estado, chegava na barreira, tinha um acidente. Você ficava 10, 12 horas na barreira. Como é que você ia substituir o funcionário? Então, havia aquelas multas violentas contra o setor. Temos que criar também uma área de defesa jurídica, porque a realidade era diferente do que eles propunham. Como é que você vai fazer uma área de descanso se você não pode parar nas rodovias que você é assaltado? As próprias companhias de seguro não aceitavam você parar na rodovia, nos postos, para ter o descanso. Então, foi uma época difícil, mas fomos caminhando, e até hoje o problema minimiza, mas continua. Não podíamos contratar terceiros, também era proibida a subcontratação. Foi uma luta muito grande. Você não pode, por exemplo, o setor de transporte, ele não tem assim uma programação. É o dia a dia que você vai ver o que você precisa de estrutura para atender. E no final do mês, os últimos 4, 5 dias, era uma loucura. Você tinha que ter o dobro de caminhões, o dobro de funcionários. E como é que se supria? Você não é ter uma contratação para 3, 4 dias do mês. Então, surgiu a pessoa de subcontratação, os agregados, terceirizados, que também foi uma luta muito grande para o setor regularizar, que graças a Deus hoje está resolvida. A construção do prédio foi uma ousadia do setor, realmente, por construir esse monumento do transporte, mas foi através de financiamento, porque o setor não tinha, assim, condições de fazer. Quando o Adalberto me convidou para ser o vice-presidente, eu aceitei, e ele pediu afastamento para assumir a NTC. Todo o custo da obra do sindicato tinha um financiamento que era arcado por nós e pela NTC. Isso daí durou acho que uns 3 anos para terminar essa quitação, mas tinha algumas obras inacabadas. Por exemplo, os auditórios, não existiam essas salas, então nós, na nossa gestão, a gente fez a mobiliação, todo o aparelhamento do coisa, e tinha também na planta aprovada o anexo, que era também para ser um setor de treinamento, porque nessa época ainda o SESC e Senat não existia. Estava sendo discutido com uma dificuldade muito grande, porque a Confederação da Indústria não queria ceder para o setor de transporte uma nova confederação. Então aí foi feito para treinamento. E acho que o CETICESP também é um dos primeiros sindicatos a criar esse tipo de treinamento para os funcionários, de todas as áreas, área comercial, a área de formação de motorista. Inclusive foi criado um evento, melhor motorista, então era muito movimentado, e a gente mandava os nossos funcionários para treinamento, e isso foi de grande valia para o setor. Esse anexo também foi construído com o CETICESP arcando com todas as necessidades, e a NTC também tendo dificuldades, ela ficou assim devedora para o CETICESP, e de comum acordo com o presidente, na divisão dos prédios, o anexo ficou para o CETICESP. Então foi também uma bela obra que foi feita, que atendeu muito às nossas necessidades. Olha, são 20 anos já que eu estou longe do setor, mas o que eu tenho assim de lembrança são as amizades que a gente fez, os amigos, porque ninguém constrói nada sozinho. E nós, dentro
da escola que nós participamos, desde como era diretor, depois presidente, a gente sempre respeitou as entidades. Então, a minha entidade, a CETCESP, ele tinha uma área de problemas que devia assumir. Tinha outra área que era a federação, porque quando tratava de outras cidades, de outros estados, a federação. Quando era problemas nacionais, tinha a NTC. Então, a gente sempre respeitou as entidades, levando para eles os assuntos que não nos pertenciam, mas nos afligia também. E tivemos, assim, durante esses 9 anos, um bom entendimento, que foi muito benéfico, porque você já junto é difícil, né? Você separando, a dificuldade é muito grande. E tive, graças ao bom Deus, bons diretores, bons funcionários, que realmente aprendi muito, porque dedicando ao setor, eu aprendi muito, levar para a nossa empresa uma série de coisas que a gente não enxergava. E na entidade você tem uma visão realmente do setor. Eu vou lá saber de carga perigosa, eu vou saber de carga de mudança, eu não sabia. E com a formação dos diretores de especialidades, isso facilitou muito o nosso trabalho e o nosso conhecimento. Queria ressaltar também que na nossa época nós criamos alguns tipos de subsídios para os nossos associados. Nós criamos uma cooperativa de compra de veículos. Através da Volkswagen, nós vendíamos cota pelo valor do custo do veículo. Então não tinha a participação de terceiros. Nós também tivemos na nossa gestão, juntamente com a NTC Federação, o crédito do ICMS. O crédito do ICMS nos dava o interesse de usar para a compra de veículos. Então a gente usava o crédito que você tinha direito para a compra de veículos. Isso ajudou muito a renovação da frota do setor. E mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de ser presidente dessa casa, onde fui muito bem recebido e muito bem acolhido, e só tenho que agradecer a nossa entidade. A gente não tem bola de cristal, né? A dificuldade vai ser sempre grande, porque na nossa época a gente tinha assim, o receio da vinda do capital estrangeiro para cá e assumir se nós poderíamos ser carreteiros dessas grandes empresas. Mas o setor venceu, enfrentou as empresas de fora com galhardia e com competitividade. Mas sempre com grandes riscos, né? Com sempre grandes problemas. Eu vejo o futuro só se vier uma união do setor, que não precisamos ter vaidades, precisamos ter soluções. O nosso futuro é sóbrio, porque tantas coisas estão acontecendo. Eu espero, com a dedicação dos jovens empresários que se integraram também às entidades, o setor incorporou novas ideias, novas participações, e isso que me dá a esperança de um futuro melhor. Vai ser sempre muito difícil, mas o transportador é um lutador e eu confio na sua resistência de resolver os problemas.